Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em um estúdio diferente, o estúdio da Kerlin Ambach. Eu já vou falar um pouquinho mais também sobre o trabalho dela no YouTube, mas a Kerlin trabalha na Soluzione Assessoria Contábil e nós vamos conversar um pouquinho também aqui hoje sobre como iniciar o seu empreendimento digital. A gente fala muito sobre a questão técnica do marketing, da gestão, e muitas vezes as dúvidas das pessoas estão justamente nessa parte técnica de como que eu faço para montar a minha empresa, como que eu faço para torná-la juridicamente, não sei se é o nome correto, né? Legalmente, não sei. Legal. Então a ideia básica aqui é que você me responda justamente isso, Kerlin. Eu tenho uma ideia de um empreendimento e eu não sei nem por onde começar. Como que eu faço para legalizar isso? Legal, Olímpio. Primeiro, né, interessante você saber qual que vai ser o local que você vai fazer. Então, mesmo que você faça, seja um e-commerce, ou mesmo que você venda um produto digital, que você não vai precisar comercializar nada, né, vai prestar de repente um serviço, é interessante que você já saiba aonde que vai ser o endereço, né, dessa empresa. Entendi. Mesmo que seja na sua residência, que muitas vezes as pessoas me perguntam: Kerlin, posso abrir um CNPJ sem endereço? Não, não pode, nem que seja o endereço teu da sua residência, o endereço de correspondência você precisa ter, porque a prefeitura vai precisar liberar esse alvará lá, mesmo que seja apenas um escritório de contato, que é o que a gente chama, né? Outra coisa interessante é você definir se você vai ter um sócio, se você vai abrir a sua empresa sozinho. Então, se você vai ter um sócio, vou fazer uma sociedade limitada. Ou então, não, eu vou ser um empresário individual. Ou, de repente, vou começar como um MEI, um microempreendedor individual. Então, qual que vai ser a forma, né, com que eu vou constituir essa empresa? Então, tendo o local, a natureza jurídica e também quais são as atividades que você vai prestar. Entendi. Então, definir, colocar isso no papel para que a gente possa encontrar exatamente quais são as classificações, né, dessa atividade, porque uma dúvida muito comum que o pessoal tem: eu vou de repente abrir um e-commerce, uma loja virtual de roupas. Então, você é uma loja de roupas, independente se você vai vender somente pela internet, né, ou vai vender fisicamente. Isso era uma pergunta até que eu ia te fazer, que muita gente me pergunta isso também. Qual a diferença de uma loja virtual e de uma loja física, de uma loja que vende roupas na internet e de uma loja que está no shopping ou na rua do bairro? Legal. Na hora da constituição, no momento da constituição, não tem diferença, digamos assim, para, digamos, o enquadramento da atividade. Isso. Porque o que acontece? As nossas atividades que nós temos, né, de acordo ali com a Receita Federal, de acordo se você pesquisar lá no site do IBGE, são atividades que já foram definidas há muito tempo e que a maioria delas ainda não se adequou à realidade de hoje em dia, né? Sei. Então, se eu vou abrir uma loja de sapato, por exemplo, mesmo que seja pela internet, a minha atividade vai ser comércio varejista lá de sapato. Ou então, por exemplo, eu vou dar um curso pela internet. Então, de repente, treinamento ou uma outra atividade que se enquadre ali de acordo com o teu curso. E aí veio uma outra situação também que é muito comum. Isso eu tenho muitos alunos que passam por esse ponto, por essa situação. E eu quero saber tanto a opinião técnica disso como a parte gerencial. Por exemplo, eu tenho uma loja de calçados, você acabou de falar, e eu quero vender também pela internet. Então a pergunta das pessoas geralmente é: eu preciso abrir um novo CNPJ ou eu posso usar o mesmo? Mas eu já vou subdividir essa pergunta aqui. Se eu uso o mesmo CNPJ, não causa depois uma dificuldade na área, ou seja, na questão contábil ou até na gestão do próprio empreendedor, na hora de separar as duas coisas? O que você acha das duas perguntas? Então, primeira coisa, você poderia abrir 2 CNPJs se não fosse a mesma atividade. Então nem pode. Não poderia, porque o que acontece? Por exemplo, se você for optante pelo Simples Nacional, em que as alíquotas elas sobem de acordo com a tua faixa de faturamento. Aí seria muito fácil eu ter, por exemplo, 5 empresas com a mesma atividade, o mesmo sócio, para ser todas ali numa faixa muito baixa de faturamento. Então a Receita já vai, de repente, desconfiar
confiar aí, até porque a atividade, a venda pela internet, ela é a mesma atividade do que a loja física, né? Outro ponto, assim, é gerencial, muito importante, se você vai ter uma loja física e um e-commerce ao mesmo tempo, é você ter um bom gerenciamento do estoque. Ele precisa ser online, digamos assim. Então, você vendeu a mercadoria aqui na tua loja física e se você trabalha com a mesma quantidade de estoque, ela precisa baixar o teu estoque na hora, automaticamente, também na tua loja online. Porque senão você vai, de repente, estar vendendo a mesma mercadoria. A não ser que, desculpa, que você tenha estoques separados, né? E a questão de impostos complica um pouquinho, não complica? Porque, por exemplo, se eu vendo na loja física, eu só vendo aqui em Curitiba. E as pessoas compram aqui, eu emito a nota aqui e tá ok. Agora, quando eu vendo online, eu estou vendendo para o Brasil inteiro. Como que fica essa diferenciação do envio dos impostos para outros estados? Legal, Olímpio. Ótima pergunta. Então, o teu imposto em si não vai mudar. Digamos, aquele imposto que você é o responsável pelo recolhimento. O maior problema está na substituição tributária, que aí já seria uma outra questão. Quando eu vendo por um estado, principalmente alguns estados mais complicados, que são Mato Grosso e alguns outros estados lá para cima, são estados assim que a gente tem uma dificuldade grande de trabalhar com e-commerce neles, porque eles realmente querem receber, tem ICMS, ST lá, e você tem que entrar com a mercadoria para você mandar a mercadoria para lá, só pagando imposto para eles também. Sendo que, na realidade, quando você vende para um consumidor final, né, aquela pessoa que vai consumir o teu produto, não teria isso. Então, o que é importante saber? Você está atento, né, na verdade, não é necessariamente você, o teu contador vai te orientar, né, a respeito disso e tal, mas ele vai estar atento à legislação de todos os estados para os quais você vende. Então, por exemplo, aqui, quando a gente vai abrir uma empresa, eu já pergunto para quais estados você pretende vender, quais cidades, né? Eu pretendo vender para São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ok, então a gente já vai estar atento às legislações desses estados. Porque às vezes acontece de ter, digamos assim, existem os protocolos que são uma legislação, digamos, a nível federal, que são os protocolos entre os estados, mas também existem algumas legislações próprias dos estados de destino, né, em que vai aquela mercadoria, que acabam complicando um pouco a situação, e é bom a gente estar atento para, de repente, essa mercadoria não ficar parada no correio, ou não ficar parada digamos, na barreira, em algum lugar assim. Bom, tem um outro ponto assim, que é muito importante ter uma boa assessoria contábil, que você sempre sabe lidar um pouco melhor com as brechas tributárias e com, dentro da legalidade, fazer a coisa certa. Sim. Eu tive uma situação há muito tempo atrás, mais de 10 anos, eu tinha uma empresa só que prestava serviços, fazia treinamento e produzia materiais. E a situação era a seguinte: no final das contas, eu tinha uma categoria, uma área de atuação que era treinamento, que o imposto é bem mais baixo, a prestação de serviços de consultoria, que o imposto é absurdamente alto, e a produção de materiais didáticos, que não tem imposto. Então, e eu pagava para as 3 atividades o imposto mais alto. E na época, daí, com uma orientação, eu acabei dividindo isso em 3 empresas. Então eu tinha 3 CNPJs. E aí você me falou um negócio que agora que me puxou uma malandragemzinha, assim, sabe? Eu acho que às vezes é bom a gente usar a criatividade, né? Você falou o seguinte, por exemplo, mas você não pode ter 2 CNPJs porque como que é? Se for a mesma atividade, a mesma atividade eu não posso ter os dois, porque a receita vai pegar. Eu não posso, mas eu posso ter, por exemplo, a minha filha ter uma empresa e eu ter outra, né? E eu tô falando isso porque é engraçado, isso não é totalmente legal, não tem problema nenhum, até porque muitas vezes você realmente tem outra pessoa da família que gerencia e que é responsável pelaquela segunda empresa, e eu tenho alunos que, inclusive, se deram muito bem fazendo isso. Por exemplo, o pai tem uma loja física e ele não tem o mínimo interesse em trabalhar na forma digital, online, ele não conhece, ele não entende, ele não está afim desse mundo, e de repente ele tem lá o filho, a filha, a esposa que está em casa e quer ter uma atividade própria também, e eles já têm conhecimento daquele mercado, eles já têm fornecedor, eles já têm tudo na mão, tem funcionário, tem estrutura, tem estoque, e aquela pessoa vai lá e aproveita e monta uma segunda empresa digital,
Não é nenhuma artimanha, não é nenhuma picaretagem, ele simplesmente está fazendo o que a lei permite que ele faça. Ele tem 2 empresas, mas trabalhando com os mesmos produtos e daí pagando imposto mais baixo ao invés de ter uma pagando um imposto muito mais alto. Verdade. Por isso que aprender uma malandragem agora. Por isso que é importante, né, Olímpio, por isso que eu gosto muito de, antes, por exemplo, de abrir uma empresa, sentar realmente com o empresário e entender toda a atividade dele, o que realmente que ele quer fazer, porque às vezes é nessa conversa que você descobre quais são as opções para você economizar, porque às vezes não é simplesmente então é preto no branco, né? A tua atividade é essa, esse é o imposto, esse é pá. Não, vamos estudar realmente a fundo cada detalhe da tua atividade, ver o que dá para fazer de melhor para a tua empresa, para o teu caso, né? Porque cada empreendedor é um mundo diferente. Exatamente. Entender, e é muito engraçado isso, né? Eu sempre digo isso, a gente já falou isso em outros vídeos, que nós não conhecemos tudo e não adianta você querer saber tudo e querer ser um especialista numa área que não é a tua área, né? Verdade. Ter pessoas qualificadas em cada área ajudam você a crescer e desenvolver um negócio com o mínimo de riscos e o mínimo de erros possíveis, né? Verdade. Legal. Bom, Kerlin, e para a gente encerrar, você teria alguma outra dica, uma sugestão para as pessoas que estão iniciando, que ainda não legalizaram o seu negócio, que estão buscando esse tipo de conhecimento? Alguma dica importante para essas pessoas? Eu acho que a primeira dica é você procurar, né, um contador, alguém para te ajudar. Pode ser na tua cidade, se você estiver em Curitiba, a gente está aqui, né? Mas, assim, e ver qual é a melhor opção mesmo para o seu início, né? Então, digamos assim, por exemplo, eu quero começar no mercado digital e eu vou faturar, vou começar com pouco, vou faturar ali, por exemplo, até R$5.000 por mês, por exemplo, né? Então, de repente, para essa pessoa, abrir um MEI, que é o microempreendedor individual, pode ser muito interessante, porque ele vai pagar uma mensalidade ali muito baixa de impostos, não vai ter custos, digamos, até mesmo com a contabilidade, né? Não vai ter outros custos, então pode ser interessante. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa mesmo, ela vem e diz, não, Kelly, mas de repente eu já vou faturar nesse primeiro ano, vai chegar na metade do ano, eu já vou estar faturando 20 mil por mês. Então vamos analisar, porque é bem provável que já seja melhor começar no Simples Nacional, ali como microempresa, mas no Simples Nacional, para já não te onerar depois. Porque o que acontece? O MEI, se ele estourar o faturamento em um limite superior a 20%, né, do limite máximo ali do teto do MEI, se ele abriu naquele ano, ele retroage a apuração dos impostos ao primeiro dia da abertura. Então, ele vai ter que pagar retroativo esses impostos com juro, multa, todos esses impostos retroativos. Se ele já tinha esse MEI antes, né, e simplesmente estourou naquele ano, por exemplo, a gente está em 2018, eu abri o MEI em 2017, estourei agora em 2018, então retroage 1º de janeiro de 2018. Então, por isso que é importante eu ter uma previsão já de quanto que eu vou realmente estar faturando e tal. Entendi. Você sabe que eu não fazia nem ideia dessa situação. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente também não sabe disso. Que entra na questão do MEI pela economia. Isso, e a economia acaba saindo caro, né? Porque daí às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, mas eu já estou no meu limite, eu já não posso mais emitir nota, eu não posso mais nem pegar cliente. Não, então não valeu a pena, né? Porque a gente tem que crescer. Então tem que analisar todos esses pontos. É interessante para começar? Claro que vai dar uma excelente economia, vai para ter o pontapé inicial, mas é interessante ficar atento a isso também. Saber planejar bem e estar sempre bem assessorado nesse tipo de informação também. Isso, então independente se você tem a ideia de abrir um MEI ou não, mas fazer esse planejamento tributário antes já, sentar com o contador, sentar com a gente, pode ser, e fazer esse planejamento. Legal. Bom, outra dica que eu vou dar aqui também, então, para você que tem dúvidas em relação principalmente a utilizar o microempreendedor individual ou não, né, assistam o canal da Kerlin Ambach. A gente vai colocar o link também aqui na descrição embaixo. E lá você tem muitas dúvidas, muitas dicas interessantes
E você também pode tirar as dúvidas, né? Manda lá algumas, coloca lá nos comentários as perguntas, tenho certeza que a Kerlin também vai gravar um vídeo aí para ajudar vocês, ou vai responder lá nos comentários. Um pouquinho, também não abusem, né? Vamos de leve, né? Também, mas... Eu vou ficar atento aos comentários fica do vídeo. atento lá, fica atento, beleza? Legal. Então, quer fazer alguma pergunta, entra no canal da Kerlin, assina o canal aqui embaixo também no link que eu vou disponibilizar. Muito obrigado, Kerlin, pela tua participação, por poder também dar essas dicas aqui para os nossos seguidores no YouTube. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui no teu canal, poder compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento com o teu público. Legal. Muito bom. Galera, obrigado, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e assinem o canal também, youtube.com/gestor de marketing. Até mais! Tchau, tchau.